A Aave está com um rombo de 200 milhões de dólares para resolver. Eu vou te mostrar o que aconteceu com bonequinhos e também eu vou especular junto com você o que vai acontecer a partir de agora. Mas antes de mais nada, eu preciso te avisar que a gente vai estar dentro da Mercúrios com uma imersão sobre dolarização. Então, se você tem interesse de dolarizar e tirar parte do seu patrimônio em reais, chegou a hora de você fazer isso. E eu posso te deixar já aqui o link de QR Code para você mirar o seu celular, ou então o primeiro link na descrição, tá? Para você chegar ao nosso evento de imersão para poder dolarizar o capital, tá? Com certeza você vai gostar bastante. Bom, vamos lá. Quero mostrar para vocês, antes de mais nada, tá? Um pouquinho mais sobre quem são cada um dos integrantes do ataque hacker. Eu trouxe também uma apresentação aqui, tá? Então, a gente teve um grande problema dentro da KelpDAO e a gente vai falar um pouquinho de cada um dos personagens, tá? A KelpDAO, ela é uma empresa que pega ETH de clientes, coloca em staking e entrega um comprovante para os clientes de volta. Esse comprovante se chama RSETH e ele tem rentabilidade ao ano. Como ele tem rentabilidade ao ano, ele se valoriza em relação ao ETH, que é justamente aonde está baseado o preço, onde está pareado o preço, além do seu crescimento, tá? Então tem aqui uma imagem da KelpDAO, é basicamente um site onde você troca os seus ETH por RSETH. Essa imagem, inclusive, foi capturada depois do ataque, porque, em tese, tudo continua funcionando por lá. Vamos entender melhor. Outro personagem é a Aave, muitos de vocês já conhecem, né? Um protocolo que aceita depósitos pagando X% ao ano e oferece empréstimos cobrando Y, um pouquinho mais do que X, geralmente, tá? Uma página aqui da Aave para você que ainda não conhecia, mas é um personagem importante aqui. É o maior personagem da história. A gente tem também a Layer Zero, que é uma empresa que cria tokens embrulhados em redes diferentes e permite as pontes entre a rede principal e as redes derivadas. Aqui tem também uma imagem da Stargate, que é um produto by Layer Zero, tá? Onde você pode ver que você consegue mandar Ethereum da rede Ethereum para Ethereum na rede Arbitrum, por exemplo, e diversas outras moedas também, tá? E a gente tem, por último, a Lazarus, um grupo hacker da Coreia do Norte especializado em roubos gigantescos, que foi, inclusive, o principal motor de tudo isso que aconteceu e tudo isso que a gente vai ver aqui no vídeo, tá? Vou mostrar um pouquinho mais agora essa parte visual, mas eu já te chamo, já te convido a deixar o seu like, porque isso me ajuda bastante, e também a comentar se vocês estão gostando desse tipo de visual novo aí, que, sinceramente, foi muito legal de fazer, mas só tem função se vocês gostarem, né? Bom, seguinte, nesse relatóriozinho que eu fiz aqui visual, vocês vão perceber que existe a KelpDAO e esses pontinhos verdinhos são os seus tokens RSETH. São tokens que estão pareados no Ether, mas que têm rentabilidade também. Do outro lado, você consegue ver algumas redes como Arbitrum e Optimism, que existem no mundo cripto, mas que têm uma ligação via Layer Zero, que é a responsável por fazer o token verdinho também existir nessas outras redes. Essas aqui são duas redes de exemplo, mas são várias redes Layer 2 que agora, em tese, dispõem do token RSETH, que é esse token verdinho, e não só a rede Ethereum Mainnet. Beleza, parabéns para a Layer Zero. O problema é que ela tem uma configuração padrão de segurança que estipula que basta uma verificação 1 para ela concluir uma transação. Essa configuração padrão, ela é mais rápida, ela é mais barata e ela é padrão, porque acaba sendo meio que o lance de não ler os termos de uso, sabe? Ela acaba se estabelecendo e sendo o que muita gente que não tem tempo para ler ou não está disposto acaba escolhendo. No caso, o Capital escolheu esse padrão. Ele deveria ser o suficiente, tá? Ele deveria ser seguro o suficiente. Afinal, se ele, mesmo sendo padrão, está disposto, ele está disponível, eu entendo que ele deveria ser o suficiente em relação à segurança. Aí aparece aqui o grupo hacker, né, que por acaso está ali de ninjinha, e eles começam a buscar alguma brecha. Eles buscam o dia inteiro brechas no ecossistema DeFi e acharam esse problema de uma validação só. Eles trocaram ali, né, derrubaram o DDoS, derrubou os nós oficiais e o hack assumiu o controle da comunicação. A partir de agora, você transferir
dinheiro, tokens RSTH da rede Ethereum, tokens da KelpDAO para outras redes, precisaria de uma confirmação do hacker. Só que ele disse, né, ele mentiu ali no código dizendo que ele estava enviando, que ele tinha tokens aqui nessas redes e queria passar de volta para a rede Ethereum. Em tese, se ele tem mesmo, ele pode fazer esse movimento tranquilamente, mas ele não tinha. A ideia de hackear a Layer Zero, isso é sistema de 1 para 1, era poder dizer que tinha. Então ele disse que tinha uma grana aqui nas outras redes e ele esperava receber o Ether de volta na rede Ethereum, tá? E aí, aqui chegamos, né? Ele de fato conseguiu então, com essa mentira, emitir esses tokens na KelpDAO e dizer, olha, eu preciso desses tokens de volta, me tragam esses tokens foram devolvidos, tá? Para ele, em tese, para o sistema, é isso que aconteceu, né? Eles foram devolvidos, mas eles não foram devolvidos, na verdade, eles sequer existiam ali na mão dos caras, e esses tokens, a partir de agora, na mão deles, tá com muito zoom aqui, o verdinho tá em cima da parada, pronto. Eles estão com um monte de token RSTH, só que esse token, apesar dele ter valor no mercado, e ele vale inclusive mais do que o Ether, ele é muito facilmente confiscável ou recuperável, digamos assim. Eles precisavam trocar esse token RSTH por alguma outra coisa. O SDC pode ser travado pela Circle, o SDT pela Tether. Bitcoin não tem na rede Ethereum. Eles estavam na rede Ethereum com o RSTH, que tal trocar por Ethereum? Ao invés de ir para pool de liquidez com milhões de dólares e perder muito dinheiro em slippage, eles depositaram na Aave. Então, levaram o RSTH na Aave e pegaram o ETH da Aave. E assim, eles criaram um buraco ali na Aave, né? Na Aave, que é o protocolo de empréstimos. E esse buraco, em tese, foi criado porque a Aave agora tem um monte de token que não deveria ter valor, chamado RSTH, porque eles foram falsamente emitidos e, em tese, eles têm valor, estão na rede Ethereum, mas eles não têm o seu ciclo natural cumprido ali, eles não foram emitidos da forma certa, então os caras pegaram e limparam, eles lavaram o roubo ali e foram para casa, né? Em tese, estaria concluído o roubo, mas a Arbitrum agiu e sequestrou ali uns 20% desse roubo, porque ainda estava lá na própria rede, né, na carteira do hacker dentro da rede Arbitrum. A Arbitrum foi lá e falou: aqui não sou descentralizada, eu sou justa. Ela pegou e sequestrou parte do roubo e o total de Ethers que estavam por lá, acho que era 30 mil Ethers que estavam por lá, mais ou menos 30 mil Ethers, acho que é isso, ou 30 milhões de dólares. O mais importante é você entender que a Arbitrum se mostrou centralizada e num comitê de ética de 12 pessoas tomou a decisão e executou o sequestro do dinheiro que tinha sido roubado pelo hacker. E está segurando até agora para ajudar a investigação policial, devolver e cobrir uma parte do roubo. Mas os caras conseguiram fugir com o restante do dinheiro e sumiram do mapa. Eles estão, inclusive, ainda desfazendo as posições, tá? Demora muito para desfazer. Pensa aqui comigo, né? Os caras estão ali com um roubo gigantesco em mãos. Basicamente, 290 milhões de dólares foram roubados, uma parte a KelpDAO conseguiu salvar na hora ali no roubo, e tá vendo tudo acontecendo. Eles depositaram rápido na Aave, pegaram o Ethereum, que deu mais ou menos uns 200 milhões de dólares em Ether, e aí esse valor eles já começaram a transferir para várias redes, várias carteiras diferentes, para transformar em Bitcoin, em Monero, lavaram na Torchain, enfim, um negócio, uma correria louca. Em 2 dias conseguiram lavar mais de 60 milhões de dólares. E os poucos rastros que ainda existem, a gente está perdendo isso de vista, porque mesmo sendo na blockchain, algumas redes, algumas transações mixam e zeram o histórico ou até a cadeia, né, de transferências, e a gente não consegue mais ver. Então os caras realmente conseguiram ter um efetivo roubo desses tokens, infelizmente para nós e para a Aave. E agora eu te pergunto, como vai ficar a partir de então? Porque a Aave, que tem esse rombo de 200 milhões, precisa decidir quem que vai pagar. São os usuários que tinham RSTH e que agora ele parou de valer de fato? Ou são os stakers de Aave que estavam com tokens dentro da Aave numa espécie de banco ali para ajudar? Ou vários projetos vão ajudar e vão arrecadar grana e juntar para pagar? Eu cheguei a ouvir num comentário lá no meu Instagram um cara falando que 200 milhões de dólares não é nada para a Aave e que isso não vai ser um problema. Cara,
a renda da Aave é de 90 milhões de dólares anualizada. Isso significa que em um ano eles conseguem 90 milhões, e em 2 anos eles não conseguiram os 200 milhões para cobrir esse furo. Então, apesar de parecer ser pouco dinheiro, porque ela movimenta muitos bilhões, não é tanto assim, tá? Inclusive a Aave teve um problemão com uma queda de TVL que saiu de 26 bilhões para 15 bilhões de dólares, ou seja, eles perderam muita grana alocada dentro do projeto. E agora eu te pergunto, como que vai ficar essa situação, tá? Eu vou primeiro falar da Kelp DAO aqui, mas vamos falar da Aave também, tá? A Kelp, que foi, né, a dona do produto furtado, ela está no modo de contenção de danos e esse RSTH perdeu o pareamento total. Hoje ele vale Ethereum menos 15, tá? Então, ele não foi a zero, mas ele perdeu esse valor. Inclusive, uma parada muito importante aqui, tá? Existe uma dualidade de cenários do e agora que, na minha visão, tá bem claro. Ou eles vão falar que, a partir de agora, quem tinha RSTH na Ethereum está coberto, mas quem tinha RSTH na Arbitrum, na Base, na Optimism, na Mantle, em qualquer outra rede, perdeu tudo, porque o que os caras fizeram foi, né, a Layer 0 transforma os tokens da rede Ethereum em tokens de outras redes. O que o grupo Lazarus fez foi pegar e roubar a garantia desses tokens aqui. Agora os caras não conseguem mais voltar para a rede Ethereum, não tem os tokens mais, os caras pegaram. Então, esses tokens em tese vale zero, mas os tokens da rede Ethereum em tese vale 1 para 1, tá? Então, a gente vai ter que pensar no que vai acontecer a partir de agora. Eles anunciaram também o K-Help, que é um plano em que vai te forçar a virar sócio se você tinha RSTH. Então, quem tinha RSTH antes do roubo vai ser pago com taxas futuras e acaba virando sócio forçado. E claro, o projeto perdeu a confiança, mas ainda não acabou. Vamos ver o que vai acontecer a respeito, tá? A gente tem aqui a Layer 0 também, com muito problema, né? No modo defensivo, tirando o corpo para fora, porque eles foram, na minha opinião, o gatilho principal da parada. Eles provaram que não foi falha no projeto, mas que a configuração 1 para 1 que a Kelp escolheu para economizar gas e ser mais rápida é que, na verdade, trouxe esse furo, mas a configuração é deles. Então, estranho, né? Eles lançaram o Layer 0 Guard, ou seja, uma atualização obrigatória para você transformar tudo que é 1 para 1 em 3 para 5, que vai tornar a ponte mais cara. Pois é. A Aave agora está com uma dívida ruim, uma dívida podre de RSETH, porque retiraram a ETH do seu cofre, e se todo mundo que tinha ETH quiser pegar de volta, não tem mais. Então eles estão com um problema sim. A Aave, de fato, não foi hackeada, ela foi explorada, tá? Os termos técnicos, acho que isso é o menos importante, e o mais relevante é você entender que ela foi o exit liquidity, ela foi a saída de liquidez dos caras. Então, eles acionaram já o safety mode, né, que eles acionariam, tá bom? Tá escrito errado aqui. Acionariam o Safety Mode, ou de quem fez staking de Aave teria parte dos seus tokens vendidos. Na verdade, isso aqui está no passado porque eu imaginei que isso ia acontecer e eu fiz isso ontem, tá? Mas isso não aconteceu. Ou a V4 agora se tornou cada vez mais relevante, ou não, né? A V4, que inclusive foi o meu último vídeo aqui no YouTube, poderia ter resolvido esse problema porque alguns dos tokens estão protegidos num pote mais seguro, tá? De fato, isso não teria acontecido aqui. A Arbitrum viu o crime acontecer na sala da sua casa, congelou ali 30 mil Ethers, 71 bilhões de dólares que estavam na sua rede e moveram para uma carteira controlada pelo conselho de 12 pessoas. Vai decidir em votação na DAO o que fazer com esse dinheiro, mas deve ajudar. Imagina se eles decidem ficar com esse dinheiro. Acho que isso não vai acontecer, mas poderia. A Lazarus, os profissionais que estão usando a TorChain para trocar ETH por BTC nativo e agora incongelável, também estão fatiando esses 116 mil Ethers em milhares de transações para limpar o rastro. Já conseguiram lavar pelo menos 60 milhões dos 250 milhões de dólares para fazer pequenas transações, várias carteiras e tudo mais, tá? A ideia de várias carteiras é você não ferrar com nenhum book ou swap, não pagar muito slippage, tá? Usuários de RSETH, esses sim, coitados. Cenário 1, né? Todos dividem o prejuízo e isso vira 15% a menos para todos. É como está agora, tá? O cenário de todos, eu estou incluindo a Ethereum aqui, a rede Ethereum também, tá? Então, se você tem RSTH na rede Ethereum, você perdeu ali 15%. Ou, quem tinha nas redes L2 perde tudo, quem tinha na rede Ethereum continua com os tokens ainda, tá?
E os usuários da Aave, eles têm que esperar então ou o hacker ser liquidado para descongelar o mercado, ou novos depositantes atraídos pelos juros mais altos. Agora a Aave está pagando mais juros, em dólar está 15%, mas se você depositar você vai ficar travado. Esperar a Aave pagar o rombo e ela que sofreu, ela que cuide disso de alguma forma, ou então trocar esse AETH por Ethereum líquido na Fluid e na OneInt, tá? Lembrando, inclusive, né, que esse cenário de você trocar os seus tokens Ethers travados para ETH pela Fluid significa que os caras estão fazendo essa liberação desses tokens, tá? Via projeto, ou seja, eles estão comprando a dívida travada e estão aceitando ficar com essa dívida travada. É inclusive curioso porque a Fluid é a principal concorrente da Aave e ela está comprando dívida dos clientes da Aave que estão travados porque não tem liquidez, né? No mínimo interessante o que vai acontecer nos próximos momentos. Mas eu não vejo isso como um grande problema, tá? Acho que está tudo bem e que eles vão conseguir depois esse retorno, mas estão com um spread bom, ficam com moral no mercado, enfim, realmente bem interessante. Recentemente, inclusive, por acaso, né, o pessoal da Fluid postou aqui que estava com um problema de liquidez. Claro, né, você ficar comprando ativos ilíquidos, é claro que geraria aqui, né, esse comentário foi muito bom, é claro que geraria esse problema de liquidez, né. Então, adquirir garantias líquidas tem um custo, afinal, no entanto, há alguns dias deve ficar tudo bem. Eu acredito que vai ficar tudo bem com a Fluid, mas sim, eles estão com algumas restrições de liquidez, né? A Aave postou uma atualização recente, faz algumas horas só, tá? Esse horário aqui é o horário UTC, mas foi recente aqui pra gente, falando que as reservas de RSTH foram pausadas em todas as redes, basicamente, e o objetivo é recuperar os fundos enquanto o plano de recuperação avança, eles têm que travar ou fazer algumas movimentações. A Lido, concorrente da KelpDAO, recebeu uma proposta ali do seu time, né, para poder fazer alguns esforços coordenados e para contribuir com 2,5 mil ST ETH para ajudar num fundo de emergência. Eles não estão doando esse dinheiro, eles estão alocando isso para um fundo de emergência. E a ideia é que a grana volte, dependendo do que acontecer, se eles não usarem o fundo todo, enfim. Mas é no mínimo interessante para ver essa coordenação. A Kelp, inclusive, agradeceu profundamente a Lido, tá? E espera que essa parte aí de esforço seja muito bem sucedida. No fundo, o que eu entendo, tá? O que eu vejo acontecendo nos próximos momentos? A única coisa que a Aave não pode fazer é abraçar a inércia, é não se mover, porque aí ela estaria com problemas, de fato, porque aí a gente está falando de um projeto que tem um rombo e que vai ver clientes começando a ser liquidados, os mercados estão congelados até agora, os juros já estão altos, eles não foram suficientes para atrair mais capital, eles precisam fazer alguma coisa. Qualquer que seja a decisão ousada, até mesmo de pagar isso aí com um fundo que eles têm ali, que não cobre tudo, mas poderia ajudar, eles precisam fazer. E é assim que eu enxergo que a gente vai ter os próximos passos, tá? Então, realmente o hack não foi na Aave, mas ela foi a maior prejudicada por ser a saída de liquidez principal. Que pena, eu acho que ela vai se recuperar muito bem. Gosto do projeto, pode ser assimétrico agora para quem gosta do projeto também. Acompanha que eu vou falar um pouco mais sobre isso em várias redes sociais e aqui no YouTube também, tá? Um ponto importante, eu vou deixar para vocês aqui a primeira parceria do canal, tá? Com uma corretora, com a BingX. Vou deixar para vocês, ela está disponibilizando, né? Aqui inclusive, ó, o QR Code. Ela está disponibilizando R$ 175 entre tokens e bônus, voucher, trade, etc. Para quem for cumprindo algumas tarefas do tipo enviar os documentos, primeiro depósito, primeiro trade e também algumas taxas de volume ali. Pode ser interessante para você se você quer negociar com algumas taxas mais baratas, né? As nacionais são geralmente 7 vezes mais caras do que a da BingX, eu conferi isso aí. E pode ser interessante se você quiser ter conta lá na BingX, tá? Meu primeiro parceiro real oficial aí com o papel de corretor, espero que vocês gostem, tá? Vou deixar para vocês o link aqui embaixo. Tem que ser pelo link, porque senão não tem esse desconto aí. Na verdade,
esse bônus aí que eles prepararam, tá bom? Então, selo Léo Gravina de qualidade desse novo parceiro no canal. Espero vocês por lá. Vou lembrando também do primeiro link da descrição para vocês da imersão de dolarização, tá? Que eu vou mostrar, inclusive, como que dolariza, como que você faz na prática para ganhar até 20% em dólar ao ano, inconfiscável, com dólar digital. Vai agradar muita gente. Primeiro link na descrição. Fechou? No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem em comentários do que vocês acham que vai acontecer a partir de agora com a Aave e eu quero ler cada um deles. Se inscreva no canal, deixe seu like e bora, tamo junto.